Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. O tigrinho vai te pegar. Boa noite, parceiros. Gratidão por nos deixar entrar em suas casas. Estamos aqui no programa Acerto de Contas com uma novidade incrível. Uma pessoa que consegue produzir um dos elementos mais enriquecedores e transformadores da sociedade. Vamos abrir um pouquinho com nossa cantora Alice Brasil. Perdi a minha essência pra saber quem sou e a consequência me machucou. Eu sempre tive medo de crescer, parei no tempo e deixei de viver. A força do acolhimento, a força de um abraço, a força simplesmente de um ombro pode transformar vidas. Um instrumento musical, um poema, um objeto feito manualmente. São elementos que podem transformar em pessoas muito mais completas, em pessoas que podem estar junto a uma sociedade eu quero um abraço, vitoriosa. Eu quero um carinho, pode ser quem for, mas não me deixem só, por favor. Alice Brasil, pra tudo tem um tema. Áurea, quem é nossa convidada hoje? Gente, boa noite, não é? Boa noite. Boa noite aos nossos parceiros que estão aqui nessa noite. A você, telespectador que está em casa, obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntinhos por esse programa maravilhoso. E hoje, cadê DJ? Barrufa aí os tambores, por favor. Acorda, DJ. Hoje quem está conosco é a Riteusa Cabral. O nome é forte, hein? Forte. Ela que é, podemos dizer assim, fundadora da instituição Tapera das Artes. E não é qualquer arte, né? Além de gestora também do conselho, ela também já atuou em várias vezes no Banco do Nordeste, né? Atuou lá, né? Foi no processo das artes, né? Que eles trabalhavam com todas as artes lá no Banco do Nordeste. Tinha esse projeto muito interessante, não é isso? E pode pegar o microfone aí. Também atuou como diretora de sustentabilidade da CAL. Muito boa noite, seja bem-vinda. Me explica aí que eu fiquei curiosa, porque o projeto do Banco do Nordeste sempre foi muito famoso e eu quero entender melhor sobre isso, não só eu, como os nossos telespectadores. Bem, eu vou explicar aqui um pouco. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco com vocês daquilo que acreditamos ser a possibilidade real do ser humano sonhar, acordar. Né? Assim é a Tapera das Artes, disseminando amor, disseminando felicidade, disseminando a esperança por dias melhores, por um mundo socialmente mais inclusivo, mais justo, mais sustentável. E o interessante é que ela faz isso através da arte, né, Valber? É incrível, Áurea. Ontem eu recebi um convite que eu estava, inclusive, com um conflito de agenda, porque eu tinha gravação de outro programa, mas consegui, parece que o povo lá de cima resolveu organizar a minha agenda e eu consegui cumprir os dois compromissos. Eu fui preparado para qualquer coisa, para um trabalho educacional, para um trabalho não profissional, para um trabalho que tivesse arte, mas não naquele nível. Eu pude assistir em várias cantatas,
várias partes de orquestras, desde cantatas de Beethoven, a outros maestros famosíssimos no mundo, a maestros atuais. Eu pude escutar letras de músicas que foram escritas, arranjos feitos em homenagem às praias de Aquiraz, por maestros que, meu Deus do céu, não se perde para nenhum maestro no mundo. E é isso a Tapeira das Artes, né? Consegue colocar música erudita em meio a crianças de escola pública. E assim, eu pude perceber, pelo que eu já ouvi, né? Porque antes a arte erudita era assim uma arte selecionada, né? Para pessoas assim de um nível de intelectualidade muito elevado. E hoje, percebendo a fala de vocês dois, a gente percebe que o público tá tendo acesso, assim, no geral, e isso é maravilhoso. O fantástico de você falando isso como psicóloga é exatamente a percepção, e eu sinto que você traz essa energia, é a percepção de que o rótulo é feito por quem deseja rotular. Que desde que seja promovido o acesso que a Tapeira das Artes tem promovido, o resultado é garantido. Você escutar músicas, ontem eu não escutei nenhuma música que agredisse o meu ouvido ou qualquer conceito moral meu. Que coisa linda. Ao contrário, eu escutei música que alimentasse a minha alma. Como é que é chegar a um nível de um espetáculo daquele? Bem, vamos primeiro responder a sua pergunta, né? Você indagou como é que o Banco do Nordeste e a CAU estavam inseridos nesse processo. Na verdade, essas duas referências são referências de experiências profissionais da minha pessoa, né? Porque eu iniciei muito jovem no Banco do Nordeste como funcionário de lá. E foi lá que eu aprendi a lidar com essas ferramentas de sociabilização, porque eu fui gestora na área de projetos lá. E me encantei por essa área, né? Depois meus filhos eram pequenos e a gente, recém-casado, eu e o pai dos meus filhos, a gente ficava pensando assim, que futuro vai ter esses meninos nesse apertamento, né? Que a gente, muito jovem, com condições ainda de desbravar, a gente morava num espaço muito simples. E ali eu pensei, olha, ao invés de trocar de apartamento por um maior, depois que os 3 nasceram, né? Vamos comprar uma chácara e vamos fazer com que os nossos filhos possam sair do concreto, pisar o chão na terra, sentir o cheiro da natureza, conviver com a delicadeza de acordar e colher o ovinho lá no galinheiro, né? E plantar as hortaliças no quintal, ouvir o canto do galo no amanhecer, né? Vai ser melhor do que a gente trocar o apartamento e eles vão ser iguais a tantas outras crianças que a gente acha que não são vulneráveis porque moram em arranha-céus, acha que não são vulneráveis porque andam em carros blindados, mas muitas vezes são mais vulneráveis do que crianças humildes, simples, mas que têm família, têm acolhimento, têm amor. Né? Então a vulnerabilidade, quando a gente fala isso assim, é uma grande realidade. Você que é psicóloga deve entender, a vulnerabilidade é muito, digamos assim, relativa, né? Então, assim fizemos, compramos um sítio na Tapera, que é um distrito de Aquiraz, e foi lá onde toda a história começou, porque meu sítio virou o clube das crianças do entorno, e o projeto começou ali embaixo das mangueiras do nosso sítio. E hoje atende 2.500 crianças, crianças de escolas públicas. Nossa metodologia hoje é totalmente replicável, é uma metodologia pedagógica que permite à criança começar o seu aprendizado pela desconstrução, pela pesquisa, pela possibilidade de criação. A gente acredita que o ser humano ele nasce com um potencial muito forte de empreender. Desde criança ele pode criar, ele pode pintar, transformar o preto e branco em colorido, ele pode transformar aquilo que é
digamos, silencioso em algo fantástico, de sonoridade fantástica. Para isso, precisa aguçar o novo olhar da criança. Fazer com que ele perceba que depende só dele, né? E para isso, a gente começa a utilizar de metodologias que possibilitam que a criança saia em busca de si mesmo, se vendo, né? Dialogando com o seu interior, que possa ver o outro, ver a comunidade e conviver com ela, né? Ter a atitude harmônica com a família, valorizando o seu núcleo familiar, a sua identidade, a sua história. E, sobretudo, escutando a melhor e a maior das grandes orquestras, que é o som das folhas ao vento. Eu diria que existe uma orquestra que Deus povoou nesse mundo e que nós, seres adultos desse mundo contemporâneo, tão viciado, olha eu aqui falando, mas estou com o meu celular aqui do lado, né? Viciado nesses meios digitais, a gente esquece de ouvir e passa a não perceber esses sons que ecoam no ronco do mar, nas folhas ao vento, e tantas outras sonoridades no nosso cotidiano que passam desapercebidos porque a gente se vicia no óbvio, se vicia em copiar ao invés de criar, empreender e poeticamente interagir com a vida, com os 5 elementos da natureza: a terra, a água, o fogo, o ar, a energia cósmica que gira em torno de nós. Não vou falar muito não, porque se eu apertar aqui o botão, gente, eu não paro. Tudo de bom, viu? Então, a Tapera das Artes começou assim, levando as crianças para voltar a brincar, né, nas brincadeiras de infância. Você, jornalista, que está aqui ao meu lado, deve ter passado por isso na sua infância. Brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de bila, de tantas outras coisas que faziam a gente interagir, se encantar, né? E hoje as brincadeiras são solitárias, são virtuais, não interagem, não tem cheiro, não tem tato, não tem olfato, né? Falando aí de cheiro, né? Me reportou, perguntando aí ao jornalista sobre esse tipo de brincadeira. Eu me lembro que na fazenda lá do meu pai, quando chovia, era uma alegria, porque a terra ficava fofa, fácil de cavar, os meninos cavavam os buraquinhos das bilas e ainda tinha um brinquedo que para os meus pais era muito perigoso, que era de um... Triângulo. Era de um triângulo e tinha uma agulhazinha que jogava e era muito interessante se a terra tivesse molhada para ele enfincar no lugar certo. Mas o meu pai e minha mãe brigavam muito da gente brincar dessa forma porque tinha um risco daquela agulhinha pegar no pé da gente, né? Mas mesmo assim brincávamos dessa forma e era muito saudável. Imagina, você deve lembrar de pé no chão, né? O que é fincar o pé no chão, sentir, né? Aquela tessitura da areia, né? São coisas que tá se perdendo no tempo. E a gente, na Tapera das Artes, começa por resgatar essas memórias vivas de coisas que são essenciais. A gente tem um trabalho, por exemplo, na tribo indígena, com as crianças de Genipapo Canidé. Elas, através da poesia, elas compuseram músicas lindas. Se você ouvir, você chora. Falando que os pássaros alegram as árvores daquele lugar. Olha que coisa mais poética, né? Como a gente pode viver sem isso? Que mundo é esse, né? E aí a gente fica pensando, por que tanta violência urbana? Porque falta sensibilidade no ser humano, sabe? Uhum. Para fazer melhores opções, né? Sim. Falta isso, disseminar o amor, né? Isso mesmo. Trazendo assim, do início que você teve essa iniciativa de voltar para o interior e se voltar para dentro também, né? Esse se desconectar. Naquela época a gente não tinha o celular, a gente não tinha... E aí isso dispersa muito mais os jovens de hoje. Aquilo ali está sempre muito mastigado. Então a criatividade
ela ficou com algo distante, porque está tudo muito pronto. E aí você traz para cá, eu cresci no interior, porque minha mãe teve esse pensamento, morava na capital, essas crianças precisam se voltar, conviver com a natureza, e eu tive a oportunidade. Eu acho que por isso que hoje eu toco, por isso que eu canto. E eu fui na Tapera, eu achei um lugar completamente mágico e familiar, porque a minha casa era assim, sonora, né? Aquele som construído pelas próprias crianças, né? Que faz todo o diferencial. Ela cria um carinho, um apego, uma conexão com aquele instrumento, né? Claro, porque imagina, foi uma coisa que ela criou. É diferente. Olha, nós lá temos 3 segmentos. O primeiro segmento são com crianças do ensino ainda no infantil, né, até o ensino fundamental 1. Esse primeiro segmento, as crianças são estimuladas nesses processos de sensibilização artística. Nada pronto é ofertado, é sempre uma descoberta. Um estímulo para que elas percebam tudo que está no entorno. Imagine que um cano PVC de resto de construção civil vira um pífano de altíssimo nível técnico. Muitos objetos de vários tipos de matérias são transformados em instrumentos musicais. O ato de transformar aqueles objetos, de uma certa forma, nós estamos aqui numa roda de conversa com pessoas muito, digamos, habilidosas, né? Temos psicólogas aqui entre nós, mas ela pode testemunhar que esse ato, né, de transformar, de recriar, de colorir, ele perfuma caminhos, ele abre perspectivas para o ser humano pensar, eu estou aqui, minha casa, eu moro num lugar, digamos assim, carente, vulnerável financeiramente, aqui, eu moro na periferia, em um lugar realmente, digamos assim, perigoso, no sentido de ser um espaço de atrações de muitas outras coisas, como a droga, a prostituição. Negativas, atrações negativas. Né? Rita Elza, eu sou formado em artes cênicas e artes plásticas e pedagogia. Então eu venho da primeira escola de arte educadores do Brasil, pela Dulcina de Moraes, onde é instituído o ensino da arte. Dentro desse processo, uma das primeiras discussões e fundamentadas na psicologia é a necessidade do experimentar o corpo em várias nuances. É a necessidade de experimentar o mundo em várias nuances. Hoje, esse debate, Áurea, ela vem em um novo patamar, em um novo segmento, aonde a preocupação é esse menino que está virando-se para a tela, está viajando nessa tela, perdendo o poder e o controle do seu corpo, perdendo os estímulos que produzem essa criatividade e a interação social consigo e com o mundo. Como que será essas novas gerações? Na verdade, a criança ela não é instigada a exercitar, vamos dizer assim, a fazer uma ginástica de toda a parte cognitiva, né? Porque já está tudo pronto, já está tudo fácil, ele se anima, ele se alegra, podemos dizer, com aquilo que já está pronto na sua mãozinha aqui, né? Ele não precisa se exercitar. Hoje eu estava curtindo o meu momento de vó, né? Fui raptar o meu neto ontem e trouxe, falei, só trago de volta domingo, vai ficar com a vovó esse tempo todinho. E aí eu ali na correria, fazendo almoço, correndo para vir para a gravação do programa, e deixei ele à vontade. Ele subindo as escadinhas e eu olhando com cuidado. E não, ele não pode subir. Pode sim, deixa o menino criar músculo nas pernas. Eita, a mãe vai ligar nela hoje. Deixa o menino vai subir. Vai ter confusão na família. Mas a escada, né, lá que vai lá pro terraço. Aí ele subia 3 andarezinhos, segurando, com cuidado, e eu cuidado, e ele fazendo, e eu ali de olho.
E ele achou fantástico ele subir e descer aquela escada sozinho. Então a criança, ela precisa se exercitar. É um estímulo. Ele precisa experimentar, né, experimentar. A minha grande preocupação desse processo, sabe qual é? Nós vamos ter uma geração inteira formada por videogames. Muitos pais trocam a sua função, entrega ao videogame. Não, e sem falar que sofre um atrofiamento, não só físico, porque tá todo mundo acomodado, né? Mas mental, porque o estímulo do videogame é a violência. Atrofiamento físico e mental. Agora, voltando para esse debate importante sobre a Tapera e as políticas públicas que você desenvolve lá, porque são políticas públicas, né? E essa relação da criança mais carente com essas descobertas, com esse projeto que você desenvolve tão importante, resultados disso, como é que você avalia? O ser humano é uma tríade, é corpo, mente e espírito. Quando você trabalha a criança na sua integridade, e no caso da Tapera das Artes, nós temos uma parceria muito forte, né, com o governo municipal, porque a gente atua dentro das escolas públicas, senão não conseguiria atender 2.500 crianças, né? A gente tem um espaço que atenderia no máximo 400 crianças. Nós saímos das nossas fronteiras e vamos lá para dentro da escola levar a nossa metodologia para aplicar lá. E aí, o quanto a arte é um instrumento essencialmente potencial para transformar as vidas, sabe? As vidas, elas, quando tocadas pela arte, têm um outro movimento, né? As pessoas são mais interativas, mais responsáveis, eu diria até mais sensíveis, no sentido de serem seres humanos que sejam capazes de perceber a dor do outro, né? A arte leva você a interagir com o mundo do outro muito facilmente, a dialogar com ele. Então eu fico muito feliz de hoje ter assim, a presença muito forte na influência das políticas públicas locais, com o nosso diálogo na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura, nos conselhos, que o conselho é muito importante, mas a Tapera das Artes, ela atua de uma forma muito sutil nas influências da sociedade através da família. Eu acho que esse é o ponto mais forte. Essa interação vocês priorizam, né, na Tapera das Artes, trazendo também a família para perto desse debate. Sim, claro, porque o núcleo familiar é muito importante. O ser humano, ele tem que ter esse abraço, começando pela sua identidade. A emoção. Né? Eu tô achando muito bonita a sua emoção de falar no projeto. Eu queria saber como foi que você se sentiu, assim, vendo o projeto crescer, né, e ver essas crianças procurando a arte, que a gente sabe que é tão importante para o dia a dia das nossas crianças, né? Olha, foi tão natural esse processo, porque não aconteceu assim da noite pro dia, são 40 anos, né? A gente foi aprendendo. Se sentir um eterno aprendiz é a grande chave, sabe? Você ser capaz de, a todo dia, querer melhorar, querer aperfeiçoar, querer ter motivação para adequar melhor, né, o propósito. Um ponto, Ritelza, que eu acho de suma importância na Tapera das Artes é que ela, para mim, consegue trazer uma discussão, mesmo que não intencionalmente, do ensino da arte. Alguns estados, algumas cidades esquecem que o arte educador ele precisa ter formação. Assim como o psicólogo precisa ter formação, assim como o pedagogo precisa ter formação. É uma formação específica para aquela área. Não dá para simplesmente um professor de história, de português, de matemática. Hoje tem uma aula de arte vaga, você pode pegar e ocupar essa matéria. Não, o ensino da arte tem função social e na formação integral do educando. Inclusive concorda, na formação Áurea? humana, né, Val? Inclusive na formação humana. Então, há necessidade
desse ensino ser instituído, ser valorizado e ser difundido da forma correta. Quando você traz esses profissionais em contato com essas crianças, eles estão promovendo um experimento real, social e com o controle de um arte educador. Assim, respondendo à tua pergunta, né, com relação ao impacto gerado, né, que você indagou, eu diria que a gente já sente entre o primeiro e o segundo segmento, porque como as crianças no primeiro segmento elas são estimuladas a criar, a tocar esse universo do entorno, digamos assim, da sonoridade ambiental do seu cotidiano e são estimulados a perceber as cores, o cheiro, o olfato, todos os nossos sentidos, né, integrados dentro do processo de vivências artísticas. Quando chega no segundo momento, que é o segundo segmento, que é no ensino fundamental 2, porque toda a metodologia ela é linkada ao processo educativo das escolas, é que vai ser ofertado os instrumentos musicais propriamente dito. No primeiro momento é mais o canto coral, a percussão corporal, o uso de várias ferramentas de estímulo. No segundo momento, não, a gente começa a colocar as crianças em contato com as músicas, com a música do mundo, com os grandes autores, com os maestros nacionais, internacionais, as suas obras. Trazemos esses mestres uma vez por mês. Eles passam uma semana de imersão. Dialogamos com outras instituições do estado do Ceará, de outros estados brasileiros também. A gente abre inscrições para que estudantes participem do processo seletivo e possam entrar nesse diálogo. E nessa semana, a criação é coletiva, do estudante com o mestre. Aí já vai para um segundo momento que eu chamaria de celebração, em que ele, que já está estimulado, né, a criar, dialoga com quem tem experiência na criação. E essa fusão de oportunidades dá nessa criança uma perspectiva de potencializar, né, o seu aprendizado enormemente. A gente tem várias formas, né, digamos assim, de mensurar com indicadores, inclusive, os resultados do projeto. A gente tem hoje patrocínios de empresas multinacionais muito grandes, muito sérias, como é o caso da Fresenius Kabi, que é a maior patrocinadora nossa, da Azul, que é outra multinacional, do Grupo Roca, do Grupo M. Dias. São empresas de grande porte que têm compliances e participam do Pacto Global, estão inseridos dentro do processo da Agenda 2030. Portanto, são empresas que exigem dos parceiros, como é o caso da Tapera das Artes, uma contrapartida real de resultados de impacto social. No segundo bloco, você vai poder começar vendo imagens desse case de sucesso. Ontem eu estive lá na Tapera das Artes e o segundo bloco vai ser aberto com essas imagens. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral.
ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Sei que lá, não sei o que mais lá. Estamos de volta com Acerto de Contas, apresentando essa experiência fantástica que leva a crianças à música erudita. Vejam em seu vídeo o que foi visto ontem num espetáculo incrível. Tapera das Artes, um experimento cultural. A qualidade sonora que ganha um pedaço de cana. Os sons reproduzidos através de máscaras confeccionadas pelos alunos da Tapera das Artes. Agora o pico que o Caio... Ritelza Cabral, que espetáculo maravilhoso! Dentro desse espetáculo eu pude ver maestros tocando com alunos. Como que é isso? Está dentro da metodologia esse diálogo. Na verdade, a gente compreende que isso é essencial, né? E muitos desses alunos que você viu no palco ontem são crianças do primeiro ciclo, mas também tem crianças do segundo ciclo, que já é um ciclo que eles acessam, a maioria deles acessam os instrumentos tradicionais. E também tinham alunos do terceiro ciclo, que é o ciclo em que a gente acolhe os alunos do ensino médio e universitário. Hoje, no seu programa, a gente trouxe uma surpresa, né, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Queria saber esse processo dos experimentos musicais, como é que vocês fazem, né? Eles, além de construírem, pintarem, colorirem, e como é que é essa troca, como é que esse conhecimento com o som, como é que é essa dinâmica, como é que se inicia? Para falar sobre isso, a gente trouxe um aluno da Tapera das Artes que já está no terceiro ciclo, que é o ciclo profissionalizante, já é um aluno de nível universitário, que já tem uma textura musical muito profissional, que já encontrou o seu caminho de desenvolvimento artístico e que hoje faz parte de um dos grupos mais criativos da Tapera das Artes, que é o Grupo Catabum. E eu queria passar assim, a palavra um pouco para o Aramins e ele mesmo explicar como é que é viver na Tapera das Artes e vivenciar todas essas histórias, né? Bom, boa tarde. A minha experiência com a Tapera das Artes, assim, é mais um testemunho sobre o que a Tapera das Artes faz na vida dos artistas. Eu já cheguei na Tapera das Artes mais velho, eu era músico, sempre fui músico. E durante a pandemia eu tinha desistido de viver de música, estava vendendo os meus instrumentos, tinha abrido mão, porque naquela época realmente ficou muito difícil. E aí foi quando eu recebi o convite para chegar na Tapera, para fazer um experimento, uma experiência de 10 dias, e isso faz 4 anos, esses 10 dias rendeu bastante. E lá eu me desabrochei mais como artista, fui para além da música. A Tapera me apresentou a palhaçaria, onde eu me encontrei também, me apresentou a cerâmica, que foi outro espaço onde eu me encontrei. E aí, sobre as criações musicais, os experimentos, eles funcionam exatamente dessa forma, porque a Tapera é um grande leque artístico. E lá você não tem como ficar imune a esse grande leque artístico. Você acaba migrando entre os ateliês e dessas migrações vão surgindo diálogos entre os ateliês, entre os alunos de música, entre os alunos da luthieria,
da cerâmica, e tudo isso vai se misturando para criar um material artístico mais próprio e mais individual, que é o que a gente vê mais na tapera, né? Com a criação dos instrumentos, com a criação das músicas. E atualmente, onde eu mais me encontrei lá foi na cerâmica, que é onde agora eu desenvolvo trabalho com instrumentos musicais de cerâmica. Tu pode mostrar para nós essas máscaras? Claro. São máscaras ritualísticas, a origem delas, né? Geralmente muito utilizada no Oriente Médio, para os rituais de caça, pesca, e inseridas e descobertas aqui no Nordeste. A gente começou o trabalho com a cerâmica fazendo reconstrução de instrumentos nativo-americanos pré-coloniais. Os maias, os astecas, os incas, todos eles produziam instrumentos musicais a partir da cerâmica. E aí a Tapera convidou uma professora, a Mai Toffler, que é uma ceramista uruguaia, especialista nesse tipo de material. E a gente fez uma oficina e aí partiu daí. Só que, como eu falei, entre as interações dos ateliês, a gente vai pegando referência, vai buscando, sabe? Então, da luthieria experimental, o nosso mestre, o Fernando, ele sempre fica assim pra mim: cara, legal que você tá fazendo os instrumentos, tá recriando, mas inventa os seus, cria um, sabe? Põe algo seu em cima, pra virar mais, ter mais identidade. E foi assim que surgiu. Então, as máscaras sonoras, elas são uma mistura da cerâmica, da Tapera das Artes, na parte da luthieria, com as artes visuais. E aí, claro, tem todo esse aparato histórico das máscaras lavrárias. Pra onde que eu Pra que mostro? câmera, Val? Qual câmera eu mostro? Aquela ali. E elas são máscaras de instrumentos musicais. Posso mostrar o som um pouco? Produz o som pra gente. Que legal, eu nunca vi isso. Fantástico. Que coisa interessante. Fantástico, fantástico. Para além das máscaras, como eu falei, a gente faz reconstrução de instrumentos já existentes. E aí a gente parte para outros instrumentos também mais tradicionais, como a flauta doce. Ou seja, é o mundo em contato com vários elementos experimentados da música, transformação total. Por falar em arte, nós temos aqui o Flaviano, né, DJ? Como é que tá o som do Flaviano hoje? Que vai nos apresentar essa caricatura que você se incrível que refere ele é a consegue música. fazer. E nunca você escolheu uma música tão bem escolhida, viu? Ritelza, esse será um presente seu. Boa noite a todos. Em breve terá mais caricatura sua, viu? Me aguarde. Como é que se faz para entrar em contato contigo para ter esse trabalho? É só fácil, falar comigo pelo Instagram, flaviano.arte. Você pode ter caricaturas como essa, como também caricaturas digitais, tá bom? Flaviano.arte, tem lá meu link na bio. Você pode me chamar também para eventos, casamentos, formatura, velório, para ter caricaturas assim como essa. 986369909. Você leva o DJ Vinelli para qualquer evento em Fortaleza ou no Ceará, ou também no Brasil, tá? 859-8636-9909. Ritelza, vocês conseguiram conectar mundos, como a gente falou no início, muito distantes. Vocês conseguiram pegar um garoto e colocar um alimento que transforma vidas e que alimenta a alma, como a música, e apresentar a ele uma música de qualidade. Ontem, assistindo o espetáculo, eu consegui ver pessoas de origem rural, pessoas de origem humilde, assistindo um espetáculo de mais de 2 horas, aplaudindo
enlouquecidos, tentando filmar seus filhos em cima do palco. E o que é mais raro, um teatro sem nenhuma cadeira vazia. Como é que chegou a todo esse resultado? Foi com o tempo. Os primeiros espetáculos, os primeiros concertos, né, de música erudita, música de câmara, não tinha plateia tão cheia assim, né? Porque isso é um trabalho de formação de público mesmo, de sensibilização, de aprimoramento de ausculta. As pessoas, principalmente o cearense, é muito viciado no forró. Nada contra um forrozinho, principalmente aquele pé de serra. Mas é preciso ofertar outras sonoridades. Diversificar, não é? Isso. E a gente foi criando esse público através das crianças mesmo. Porque as famílias começaram a ouvir em casa. Os meninos levam o instrumento para casa. Eles ensaiam. E esses estudos domésticos, né, fazem com que as famílias comecem a se acostumar a ouvir Beethoven, a ouvir um Vivaldi, né, Mozart, e outros artistas também brasileiros, cearenses, né? Alberto Nepomuceno tem uma obra lindíssima que os meninos tocam. Beethoven Cunha, que não é Beethoven, é o Beethoven, um pernambucano fantástico. Inclusive estava no nosso palco ontem, um maestro de altíssima qualidade. Chegou a ficar tão motivado com a semana de imersão na residência artística da Tapera das Artes dessa semana que compôs um cenário aí de 8 músicas homenageando todas as praias de Aquiraz. A oferta gratuita. Nós nunca cobramos um ingresso do nosso teatro, mas é uma ida espontânea. Você tem que entrar lá no Simpla, na plataforma do Simpla, e e reservar o seu ingresso. E a gente disponibiliza isso ao público, faz a nossa divulgação pelas redes sociais, a Tapera das Artes. Quem quiser, o público ouvinte, né, que quiser seguir a Tapera das Artes, a Tapera das Artes _, você vai acompanhar todas essas programações, vai ver um pouco do nosso cotidiano, vai interagir, quem sabe se tornar um voluntário para estar lá se abastecendo, se alimentando da arte. Que a gente também tem muitos casos, né, de pessoas que chegam despretensiosamente naquele chão sagrado e ficam ali uma bandeira eterna, que nem o Aramis, que chegou por 10 dias e já está há 4 anos conosco. Então, não tem preconceito nenhum, nem de idade, nem de cor, nem de sexo, nem de religião, nada. Somos uma instituição completamente democrática. A velhinha de 80 anos, a senhorinha, né, digamos assim, de 80 anos, pode chegar lá, que tem um lugar, sem dúvida, né? Não é uma escola só para crianças, é para seres humanos que querem voar, sonhar. E que tem ali a possibilidade de crescer espiritualmente, intelectualmente, através da arte, né? Através desse trabalho tão bonito aí que o Aramis apresentou para nós. E essa inclusão social pela arte, tendo o suporte do poder público municipal, o que é de grande valor, serve inclusive de exemplo para outros municípios. A senhora tem apoio da prefeitura? Olha, nós temos apoio, não recebemos recurso, não tem transferência de recurso, é apoio institucional. Esse apoio é especificamente o quê? Apoio, mas é um apoio incondicional, porque que abre os espaços, né? Abre os espaços das escolas, oferece transporte. A prefeitura agora está adquirindo instrumentos musicais para os meninos. Tem todo um apoio logístico que viabiliza, né? E principalmente eu acho que é o respeito. Sabe? E outra coisa, assim, a senhora já estendeu esse projeto para outros municípios, outras cidades, ou está especificamente... Hoje nós estamos em Aquiraz e em Mossoró. Nós recebemos muitos convites, mas a gente tem receio desse crescimento sem um planejamento. Nós estamos hoje com a Fundação Dom Cabral fazendo uma assessoria de gestão
para que a gente possa pensar em algo mais globalizado. No momento, nós estamos aprimorando em casa, né, o que fazemos com muito afinco, com muito amor, com muita responsabilidade. Agradecemos imensamente toda a equipe da Tapera das Artes, desde a pessoa que gentilmente limpa o nosso chão no amanhecer do dia, até o nosso presidente Magno, que era um menino, um dos nossos alunos das Mangueiras, do nosso sítio. E hoje é o presidente da instituição, representa divinamente bem, é um grande presidente, tem uma liderança incrível, muito respeitado. Até mesmo os educadores, tornou uma instituição no sentido de ser uma associação, uma ONG ou uma fundação? Na verdade, nós somos uma instituição, ainda somos uma ONG, né, na sua concepção, sem fins lucrativos. Ótimo. E não recebe ajuda financeira de nenhum órgão público, não. A gente recebe indiretamente porque a gente é mantido por projetos de incentivos fiscais, de renúncia fiscal do governo estadual, do governo federal, patrocinado por empresas privadas. É esse o modelo da Tapera das Artes, para levar alegria, paz, amor. A Lei Rouanet, Ritelza, Lei Rouanet. Através da Lei Rouanet, através do mecenas estadual. É de suma importância citar isso, a aplicação de recursos aonde se deve aplicar. Nesse caso, a Lei Rouanet apoia e manda recursos? Ela entra com um projeto na Lei Rouanet, a Lei Rouanet autoriza que ela faça a captação de X valor e ela faz a captação com empresas particulares. Eu faço a captação, a empresa paga os projetos, patrocina e a empresa que patrocina deduz do imposto de renda dela. Agora, então tem o incentivo indireto do governo federal, tem o apoio institucional do Ministério da Cultura. Perfeito, entendi. É um processo que exige uma profissionalização da entidade no sentido de compreender como participar do edital para ser autorizada, como captar esses patrocinadores, digamos assim, e como prestar conta, porque é um processo extremamente rígido, né, Ritel? Nós somos um exemplo vivo de que a Rouanet é uma ferramenta extremamente importante de disseminação, de difusão cultural no nosso país. Nós somos um exemplo de instituição que utiliza esses mecanismos com seriedade. Nunca tivemos uma prestação de contas desaprovada. Nós somos criteriosos ao máximo, até porque eu já fui gestora pública, eu já passei por 20 anos de Banco do Nordeste, eu sentei do outro lado avaliando projetos. Então a gente tem muito cuidado, a gente tem um acompanhamento dos processos. Segue a risca, né? Muito profissional. Cumpre o papel. Tem uma idade mínima para entrar no projeto? Uma idade mínima de criança? Nós atendemos crianças de 4 anos até a criancinha de 80. Porque a gente vira criança depois, né? Todos nós. Ontem eu vi que o instrumento musical era maior do que ele. Mas era a coisa mais fofa do mundo. Tem um pivete lá que carrega um acordeão aqui, porque a vozinha dele tem que ajudar. Mas a gente tem casos também, como a dona Miriam, uma senhorinha de 80 anos, uma criancinha linda, uma artista fantástica. Nunca tinha feito uma exposição na vida. É uma artista de cerâmica, ceramista. Nós conhecemos a dona Miriam através da ceramista cearense maravilhosa. A Denise é uma mulher incrível, a Denise Saboia. E ela nos apresentou a dona Miriam e a gente está fazendo uma exposição que está acontecendo, inclusive eu convido o público ouvinte para visitar na loja Conceito da ACAL, lá da Eusébio. Tem uma exposição da Tapera das Artes permanente lá. E uma das artistas convidadas foi a dona Miriam. E ela, emocionada, as obras que ela está expondo lá são obras que contam a história dela. Né? Desde quando ela casou, né? Toda a vida dela, os filhos, tudo. E a coisa mais linda, né? Essa obra autoral da dona Miriam, com 82 anos. Então a gente acredita que realmente a arte é transformadora, não tem idade.
não tem limites. Ela é ilimitada, ela é um voo rasante. E sem falar o que infinito do nosso universo. De ser. a arte ela pode curar a alma. É sim. Esse da Silveira. Ela pode o quê? A arte pode curar a alma. A arte como terapia. Nice Sim. da Silveira desenvolveu isso no Brasil e expandiu para todo mundo. Tive a oportunidade de Fantástico o trabalho conhecê-la da em Nice. vida. Inclusive, olha, para você ver. A Tapera trabalha nas 7 unidades da arte, né? Modalidade de arte. E agora nós estamos com o Cine Clube e abrimos a série dessa temporada com o filme dela, da Nice Silveira. Estamos compartilhando nas localidades, né? Essa tessitura da história, da vida dessa grande psiquiatra, né? Mulher que desbravou Matas Virgens, né? Eu acho que ela era uma mulher dentre 150 formandos homens, né? Naquela época, acho que nos anos 40. Ela literalmente rompeu E ela era paradigmas. a única mulher. Então, assim, falar em mulher, nós temos trabalho com as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas. Né? Nós desenvolvemos várias experiências com a feitura artesanal. Recentemente a gente fez um curso de torno e convidamos as mulheres negras para participarem. Eu acho que investir no potencial da mulher também, para além dessa questão do foco na criança, é muito importante para a sociedade brasileira, sabe? Importante mesmo. Eu vou passar só para ele aqui uma pergunta, né? Esse artista que ele começou como aluno, é isso? Você começou como aluno e aí ficou como instrutor. Eu queria saber o impacto isso na sua vida, essa transformação antes e depois da Tapera das Artes. Bom, a Tapera das Artes, ela mudou minha vida de cabeça para baixo totalmente, né? Eu sou do Crato, sou nascido no Crato, e antes de vir para Araquiraz, eu morava lá, e eu vim justamente para Tapera. E aí essa virada foi justamente eu estar naquele momento em que a arte já parecia um sonho que tinha passado. No mês seguinte, que eu cheguei na Tapera, eu estava descobrindo forma artística que eu não conhecia, e eu morei dentro da instituição quando eu cheguei, passei 7 meses lá, como a gente tinha moravam 6 alunos, a gente fazia, como era pandemia, a gente ficou isolado lá, né? E aí, nossa, a Tapera é lindo o espaço em si, onde você anda tem um instrumento musical, sabe? Tem uma sala, tem um ateliê, eu fiquei frenético, e isso assim, a maior felicidade da minha vida hoje, por exemplo, é que eu estou o tempo inteiro ocupado, mas eu estou sempre ocupado com alguma coisa que eu amo muito fazer. Pode sabe? deixar que eu vou levar vocês lá para conhecer, porque eu saí de lá assim em puro êxtase e emoção. Mas tem uma coisa que me trouxe uma curiosidade. Ontem, Ritelza, eu quando saí do espetáculo fui fazer uma refeição em um restaurante e tinha 2 mães conversando. Uma das 2 falou que todos os filhos dela passaram pela Tapera das Artes, que nenhum deles se transformou em artista, mas que a Tapera os transformaram para a vida. Dentro da Tapera, qual foi a experiência que mais te marcou? É muito intensa a convivência e é muito rica. Não dá para escolher se eu gostei mais da palhaçaria que eu conheci lá, da cerâmica, da educação musical, que a Tapera quem me ensinou a gostar também de ser professor, ou da música que eu já cheguei fazendo, porque em tudo isso vão sendo mostradas portas, vai sendo incentivado, vai sendo apoiado, e é muito importante assim para o artista ele perceber que tem um caminho que ele pode seguir, sabe, que tem sempre uma porta aberta à frente, porque a realidade que eu encontrava antes de conhecer a Tapera era o contrário. Você abriu uma porta para você tem que lutar com mais 4 para abrir uma. Então não tem como escolher um ponto específico assim que mais me tocou. Mas uma das maiores transformações da minha vida eu acho que foi a parte da educação musical, foi ser professor. Sigam e para que percebam o trabalho da Tapera das Artes e divulguem esse trabalho. Telza, deixa um recado para quem está nos assistindo. Eu diria que é preciso sonhar. E principalmente sonhar depois que você acorda. Porque sonhar dormindo não chega em lugar nenhum, mas se você sonhar acordado, você pode transformar o seu dia num dia feliz, num dia
que reluz, que edifica a sua própria vida e a vida do outro. Saia do espelho, vá para a janela, veja o colorido da vida e seja feliz, verdadeiramente feliz. Hoje o Acerto de Contas deixa com você essa mensagem. Educação transforma. Quem planta um sonho pode colher muitas novidades em transformações sociais. Sei que lá, sei que lá,